Bora lá, galerinha, o caso Hello Kitty, do canal da Jaqueline Guerreiro, gente. Eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo lá da Junko Furuta que eu trouxe aqui. É Furuta, né? Que eu trouxe aqui no canal. Fiquei bem feliz, cara. Não imaginei que vocês iam gostar tanto. Fiquei muito feliz mesmo. Espero que vocês gostem desse vídeo aqui também da Hello Kitty Murder. E esse vai ser mais interessante, né, no meu ponto de vista, cara, porque o da Junko Furuta todo mundo conhece, né, cara? Eu já conhecia, então... Tipo assim, óbvio, eu não sabia os meandros ali, mas a gente já sabia por cima a história, né? Então... Eu já sabia que ela ia ser, tipo, que ia rolar abusos e essas coisas terríveis, né? Agora, esse da Hello Kitty, cara, eu não sei absolutamente nada. A gente já ouviu se citar em algum iceberg ou algum vídeo assim. Mas eu acho que não, na verdade, eu acho que a gente foi citar em algum vídeo de crime real que foi dito que esse caso era muito pesado e foi só isso. Porque eu realmente não faço ideia, cara, de nada desse caso. Tô bastante curioso pra entender por que que se é colocado no mesmo nível aí da Junko Furuta e daquela outra lá, né? Ela colocou, né, nesse nível, a Jaqueline, no último vídeo que eu trouxe, né, da Junko, ela falou que esses três casos são os piores da vida dela aí, essa, da Junko e da Sylvia Likens aí. Então a gente vai completar essa trinca aí. Inclusive, no vídeo passado eu cometi uma gafe, né? Eu falei que eu tinha trazido já o da Sylvia Likens. E eu tinha mesmo, mas eu não trouxe da Jaqueline, eu tinha trazido da Ju Cassini, né? Eu me confundi, gente, perdão. Enfim, mas é um vídeo fantástico de toda forma. Espero que no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe lá, deixa o like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que esse tipo de vídeo que é difícil de monetizar, então, por favor aí, deixa um like mais reforçado ainda, deixa um comentário, se inscreve e é isso, tá bom? Lembrando que o servidor Discord tem na descrição também, se entra lá, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Bora! Oi, bonitas e bonitos, tudo bom Oi! com vocês? Começando Será que eu mais sou uma semana bonito e misteriosa bonita? aqui no canal, já tá virando nossa tradição fazer semana Ai, misteriosa no Halloween. Então, antes de mais nada, se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, já aproveita e se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda semana pra vocês. Então, a gente ok. completa Tá com numa mais de ótima qualidade? 400 casos pra maratonar também, vai estar aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é Ok. podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me Mas que tá acompanhar meio nas redes borrado o vídeo dela, né? sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Eu achei isso também no outro. Fica aí a crítica construtiva aí. Olha quem fala, né? Com a câmera parecendo um borrão, né? Parecendo um dedão. E não Me fala mais sigam nada. por lá que eu posto Fica conteúdo quieto. extra. Eu conto casos Fica pra quieto que eu tô vocês aqui passando no canal vergonha. desde 2018. E eu faço Semana Misteriosa também desde 2018 pra vocês. E aí, com o tempo, eu fui escolhendo temas e às vezes eu tentava fazer alguma coisa mais específica pro Halloween. E aí, Ok. esse ano, eu fiquei pensando o que eu podia trazer pra vocês. E eu não conseguia Hum, chegar em nenhuma ideia que eu achasse muito legal. vou procurar um caso pesado. Até que eu pensei em trazer os casos que eu disse que eu nunca ia fazer pro canal. Não Uou! sei porquê. Nunca diga nunca, né? Eu tive essa ideia agora, não sei por que eu decidi fazer isso agora. Acho que eu me senti pronta depois de tantos anos dizendo que eu não ia contar Tá esses louco. casos. Se ela não tiver pronta depois de tanta coisa que ela já contou aqui no canal dela, imagine, né, cara? Eu decidi fazer pra vocês. Eu sempre falei que eu não ia contar aqui no canal o caso Sylvia Likens, Junko Furuta e Hello Kitty, esses Tá aí, a três. trinca tá aí Por já. que que eu falei isso, né? Desde o início, foi uma decisão, gente, 100% minha, muito pessoal. Tanto que vocês sempre falavam, nossa, mas você já contou casos muito piores que esses. E O da Junko Furuta é particularmente muito pesado, né, cara? O da Silvia também, né? Sei lá, né, pode cara? ser que sim, Acho que tem vídeos mais pesados, menos pesados, mas depende da ótica de cada um, né, cara? Tem vídeos que são mais pesados pra certo tipo de pessoa, outro vai achar que outro caso é mais pesado, né? mas pra mim, esses casos são É, ó, muito, tá vendo? muito É pesados, particular, né, cara? É muito, particular. muito ruins de relatar. Então foi uma escolha bem pessoal mesmo. E foi uma decisão que eu tomei lá atrás e que eu me mantive muito firme nessa decisão por todos esses anos. E não, eu nunca contei, eu nunca gravei nenhum desses três casos. Eu sei que muitas outras pessoas já gravaram aqui pro YouTube, então eu acho que vocês até confundem às vezes achando que eu já gravei, porque quando eu comento alguma coisa sobre esses casos nas redes Ah, da sociais, Hello Kitty sempre tem eu alguém que comenta, não, você já não contou sei nada, né, cara? Eu tô sim. Aí eu curioso, né? falo, não, gente, eu nunca contei. E Que sempre tem doideira, alguém né? nos comentários, gente que discute E é comigo. bizarro, quando você pesquisa um caso e não tem o vídeo da Jaqueline, você fica tipo, tem algo errado aqui, não? Briga comigo dizendo que sim, que eu já contei. E eu sei todos os casos que eu já contei. E eu afirmo pra vocês que eu nunca contei esses casos, vai ser a primeira vez agora. Então, depois de todos esses anos, eu decidi
contar pra vocês, finalmente esse momento chegou, mas eu vou contar do meu jeito, são casos Muito bonito essa estante dela no fundo, eu fico olhando os livros. bem pesados, são casos que tem partes Tá faltando os livros do Tolkien, né, ô Jaqueline? Cadê o Senhor dos Anéis aqui, ó? muito gráficas, e é por isso que eu não queria contar esses casos, porque eu sento aqui, eu relato pra vocês o que aconteceu. Então eu não queria relatar essas partes específicas, então muita coisa eu não vou falar tão graficamente pra vocês, porque são coisas muito pesadas. Então eu vou contar esses casos pra vocês nessa Semana Misteriosa, mas vai ser do meu jeito, tá bom? Então é isso, depois de tantos anos aqui no YouTube, gente, esse momento chegou. Então bora começar o caso de hoje. Ah, por que eu falei isso? Quem tem a abertura que faz uma música assim? Que coloca a música do American Horror Story? Quem que faz isso? Pra mim que era a Jaqueline, parece que ele tem um pouco mental, cara. Efeito Mandela? Fan Mãe E nasceu em 1976 e existem poucas informações sobre a sua infância, porque ela foi abandonada pelos pais quando ainda era criança. Ela nasceu em Shenzhen, uma metrópole que basicamente liga Hong Kong ao resto da China. Por ter sido abandonada pelos pais, a Fan acabou crescendo em um lar para meninas, um orfanato em Ma Tau Wai, um distrito de Hong Kong. Aos 16 anos, ela saiu do orfanato onde viveu, então essa é a idade limite para ficar em um orfanato. Então, como ela não foi adotada, ela precisou sair do local. Enquanto crescia sem muito apoio ou estrutura familiar para ajudar um abrigo, alguma coisa assim, né? a guiá-la, a Fan passou a... Nem no Brasil, se alguém soube, deixa nos comentários o que acontece com uma pessoa que não for adotada e completar 18 anos. O que acontece? Recorrer ao mundo das drogas, e quando chegou na adolescência, ela já tinha desenvolvido vício. Juntamente com a prostituição, a Fan passou a cometer pequenos crimes para ajudá-la a ter dinheiro. Infelizmente, que chance que ela tem, né, cara? Tipo, ela tem que tentar sobreviver, né? Ela acabou conseguindo um emprego como... que nem você culpar ela por roubos e coisas assim, né? É a forma que ela tem de tentar viver, né, cara? A vida não deu oportunidade pra ela. dançarina em uma boate chamada Impress Karaoke, em Hong Kong, em maio de 1996. Foi nesse ano que ela conheceu o homem que se tornaria o seu marido, chamado Ne Chae-young, que também era viciado em drogas, assim como ela. Então, no ano seguinte, eles se casam e passam a morar juntos. Não, contatos ruins, mas o relacionamento... É né? Mulher na situação dela, os contatos que ela vai acabar tendo são esses mesmos, dois, né, cara? era extremamente conturbado, então os vizinhos relatam que eles ouviam brigas o tempo todo e que frequentemente eles eram acordados de madrugada por conta dessas brigas entre o casal, e que eles ouviam não só brigas, mas também barulhos de violência. Todo relacionamento, pra ser saudável, nenhum dos dois pode ter nenhum tipo de vício, né, cara? Os vícios acabam com todo relacionamento, né? Doméstica. No mesmo ano que ela se casou, ela começou a trabalhar em um bordel chamado Romance Villa, em Kowloon, no norte de Hong Kong. Trabalhando nesse local, ela conheceu um socialite de 34 anos. Kowloon, aquela cidade... chamado Chang Man Lok. Ele era um cliente regular e os prédios são tudo grudados um no outro. Frequentemente pagava a Fan por longas sessões de sexo e uso exacerbado de metanfetamina. Manlock, além de ser socialite, ele também era cafetão e traficante de drogas. Além disso, ele era membro da Tríade de Hong Kong, uma organização criminosa que pode ser comparada a uma máfia na China. Essas organizações criminosas ou gangues cometem diversos tipos de crimes, desde fraude, extorsão, lavagem de dinheiro, até crimes relacionados ao tráfico de drogas e falsificação. Os membros dessas gangues costumam exercer poder através do dinheiro e de sua influência, e grande parte das vezes as atitudes deles não são contestadas, justamente por conta dessa influência que eles possuem. Em 1998, a Fan deu à luz a seu único filho. Depois do nascimento dele, ela quis sair do mundo das drogas e da prostituição com o objetivo de dar uma vida e um futuro melhor para o seu bebê. Com isso, aos 23 anos de idade... Mas às vezes é a motivação para a mulher para tentar mudar uma vida, ter uma vida melhor, né? Às vezes é o que faz ela botar a mão na consciência. Mas eu adorei ter um filho nessa situação, né? Ela encontrou emprego e se tornou anfitriã em uma boate, mas ainda continuava lutando contra o vício em drogas. Porém, aparentemente, a Fan continuava tendo contato com o Manlock em uma das farras sexuais deles. Ela acabou decidindo roubar dinheiro da carteira dele, provavelmente em um momento de desespero. A quantia que ela roubou, cada fonte diz uma coisa, mas era cerca de $4.000, então como ela continuava se encontrando com ele, e geralmente ficavam só os dois... Não, mas o cara tava com $4.000 em espécie, cara? Como assim? Ele sabia que ela tinha roubado esse dinheiro, então ele decidiu que ele ia cobrar.
dela esse dinheiro, mas que ele não iria, por exemplo, Tava carregando uma denunciá-la mala de dinheiro, para as cara. autoridades, denunciar o roubo nem nada do tipo, ele ia cobrar ela de outra forma. Então, aparentemente, ele teria cobrado o valor que ela roubou mais juros, e aí ela teria conseguido pagar, a princípio, esse valor que ela tinha roubado, mas ela não estava conseguindo pagar os juros. Ela tava desesperada por dinheiro por algum motivo aí da vida, né? Alguma coisa ela tava devendo, alguma coisa E assim. aí ele ficou com medo que Teve ela que roubar. fugisse, que ela não pagasse os juros e o que ela devia a ele, então ele decidiu que ele tinha que fazer alguma coisa sobre isso. Então ele bolou um plano, e esse plano era sequestrar a Fan, e aí ele queria fazer com que ela se prostituísse, e ele ia pegar o dinheiro da prostituição pra ele, pra que ela pagasse essa dívida e esses juros. Em outras palavras, ia tornar ela escrava dele, né? Em outras palavras, né? Ela ia trabalhar, entre aspas, de graça, né? Em troca apenas de pagar a dívida, né? Transformar ela numa serva dele, né? Basicamente. Que eram cerca de 10 mil dólares. Então ele dívida, queria fazer dessa forma para que ela conseguisse pagar tudo para ele. Mas ele não queria fazer tudo isso sozinho, então ele Porque ele vai colocar juros dela, nunca vai conseguir pagar os juros, né? Esse que é o pulo do gato, né? tinha ajuda de algumas pessoas. Ele ordenou então que 2 dos seus capangas, o Leon Xing Shou, de 27 anos, e o Leng Wai Lun, de 20 anos, também membros da tríade, o ajudassem no sequestro da jovem de 23 anos. Então o sequestro aconteceu no dia 17 de março de 1999, e a Fan, na época, como eu falei pra vocês, ela tinha um bebê pequeno em casa, sob seus cuidados, então ela foi levada pra longe do seu filho e mantida em cativeiro em um apartamento número 31 da Granville Road, que ficava em um bairro em Hong Kong. Esse apartamento pertencia ao... Sabe o que é triste desse caso até agora, né, cara? Que é uma mulher que não teve chance, assim, na vida, né, cara? Que já foi logo por orfanato, depois foi meio que abandonada nas ruas aí, né, cara? E fez o que tinha pra sobreviver, né, cara? E até esse roubo que ela fez, esse dinheiro, certamente, que nem eu falei, foi por algum motivo aí de que ela tava talvez devendo, tem que comprar coisa pro filho, né, cara? Almanlock, Triste, né, cara? tinha 5 quartos no total e era um apartamento que tinha muitas coisas da Hello Kitty lá dentro. Então, tudo que vocês imaginassem, tinha lençóis, pelúcias, Por que disso, né? Meu Deus. talheres, tudo que vocês imaginassem, tinha. Então, como eu disse pra Era vocês, o plano temática do hotel, inicial sei lá, era fazer com esquisito. que ela se prostituísse e ele ficasse com o dinheiro. Então, ele levava esses homens pro apartamento pra que isso acontecesse. Então, eram homens que ele conhecia, homens da tríade, amigos, enfim, Em troca, os caras davam uma grana pra ele pessoas conhecidas dele. e ela E ele pagava ficava a dívida, levando né, esses então. homens pro apartamento pra que isso acontecesse. Só que aí parece que rapidamente esse plano que ele tinha criado já foi mudando de rumo, porque Foi modificado, porque querendo ou não, isso daí ela já trabalhava vendendo o corpo, né? Então, tipo assim. ele ficava aumentando o valor da dívida o tempo Então, todo. é o que eu falei, era o pulo do gato. Eu já tinha visto, já tinha visualizado isso. Então Não, óbvio, ela parecia nunca que vai pagar ele essa queria dívida. prender ela lá e manter a Fan lá pra sempre. Então, basicamente, a Fan acabou se tornando uma vítima das frustrações tanto do Manlock quanto dos seus 2 capangas. Então, os 3 começaram a abusá-la diariamente, machucá-la, espancá-la, torturá-la. Nesse meio tempo, ela tinha que continuar atendendo os clientes que eles levavam pro local, só que com o passar dos dias ela começou a não conseguir mais fazer isso porque ela simplesmente estava muito machucada. Lembrando também que esses 3 homens usavam metanfetamina o tempo todo, então quando eles estavam sob o efeito da droga, Tava pior ainda, pra né? eles fazia parte da diversão todas essas torturas que eles faziam. Eles espancavam a Fan usando Coisa barras triste, de né, cara? metal, eles usavam itens de cozinha, utensílios de cozinha. Qualquer utensílio que eles encontrassem na cozinha, eles usavam também pra fazer isso. E eles também começaram a prender ela no teto, assim, eles basicamente prendiam ela no teto. É um caso, de fato, com bastante semelhanças com o da Junko Furuta, né? A diferença é que aqui são adultos, né? E usavam como se fosse outras saco de circunstâncias, né? pancadas. Eles derretiam canudos de plástico e despejavam esse plástico derretido nos pés dela para que isso, cara? formassem bolhas, para ter certeza que ela não ia conseguir Meu Deus, né, cara? andar, para que ela não conseguisse fugir do local. Eu ia Eles falar que parece coisa de cartel, né, cara? Mas me parece mesmo que os caras são da máfia, né, cara? Então ele já utiliza provavelmente tipo de tortura aí em capturados aí, em rivais aí de outros tipos de criminosos aí que eles. De máfias rivais, né? E tal. usavam qualquer coisa que eles conseguissem queimar para queimá-la, então plástico derretido, cera de vela, e quando eles não tinham nada desse tipo, eles simplesmente a queimavam.
Então toda essa parte dos abusos e principalmente da tortura com a Fan eram tão grandes e tão horríveis que eu nem vou ficar citando todos eles pra vocês porque são muitos. Então, enfim, foram muitos e por muito tempo, por muitos dias. E nesse meio tempo eles continuavam levando homens pro local pra ter relações com ela, só que ela já tava chegando num ponto que ela já tava tão desfigurada, ela tava tão machucada, que esses homens não achavam ela mais atraente e não queriam mais ter relações com ela. Então todo esse período dessas torturas Maldade, né, exacerbadas cara? Mas durou já são pessoas ruins, horríveis aí, né? E sei lá, né, cara? Caso tenebroso, né? cerca de um mês, e nesse meio tempo, E uma tudo garota isso de no quarto, 14 e tudo isso no quarto da Hello Kitty, né, cara? Que bizarro, velho. anos acabou se envolvendo na história. Ela ficou 14? conhecida como a Fong e posteriormente teria A mudado seu nome Fong. para Melody. Então, na época, ela Melody. começou a se envolver com os membros da Tríade. Algumas fontes dizem que ela estava namorando um deles, outras dizem que era Tá. outro membro que ela estava namorando, mas de qualquer forma, ela se juntou aos torturadores da Fan em muitas ocasiões, inclusive ela se juntava a eles, então ela viu o Manlock chutando a Fan Prazer é esse em ver a outra pessoa, sei lá, né, cara? mais de É muita 50 maldade, né? vezes. Muitas vezes ela inclusive se juntava aos homens e batia e torturava a Fan também. Posteriormente, essa garota, né, a Fong, diria às autoridades que ela sentia que aquilo estava sendo feito com a Fan por diversão. Outra coisa que ela Com certeza, agora, né, com 14 anos ela não sabe o que tá fazendo, né? Tadinha, né? Ela não tem ideia do que ela tá relatou era fazendo. que muitas vezes a Fan era obrigada a sorrir durante as torturas e ela tinha que fingir estar feliz ou Gostando estar da se parada, né? divertindo durante as torturas, e que se Fingir ela que tá não fizesse gostando. isso, ela apanhava muito mais. Muitas Por quê, né? Pegaram a mina pra judiar mesmo, sei lá, né? Não dá pra entender o que se passa na cabeça das pessoas, né? vezes, como eu falei pra vocês, eles penduravam ela no teto usando fios elétricos e ela ficava pendurada em um tipo de gancho. Ela era espancada e muitas vezes eles deixavam ela passando a noite pendurada ali, porque nesse ponto ela já tava tão Totalmente fraca, né? Então, devia estar fraca irreconhecível, e né? tão mal que E a muitas vezes criança, né? O que tá acontecendo, ela não será, né? conseguia nem reagir mais às surras que ela levava. Então ela não conseguia nem se mover mais. Então, pra eles, aquilo já não era mais divertido. Depois de Basicamente ela tantos nem esboçava reação, né? Sei lá, cara, dias que sofrendo horror. inúmeras torturas, a Fan começou a perder a consciência. Então ela perdia e retomava a consciência. Segundo a Fong, quando chegou nesse ponto que ela ficava retomando e perdendo a consciência, os homens simplesmente deixavam ela largada em um canto e iam fazer outras coisas, como, por exemplo, jogar videogame. E aí, após uma noite em que a Fan ficou nesse estado entre perder e retomar a consciência, ela foi encontrada Bizarro como é. morta. Bizarro como é realmente parecido, né? Com o caso da Junko Furuta. Só falta eles colocarem ela num barril e encher de Manhã cimento, né, cara? seguinte Porque pela Fong, é então muito ela teria parecido. Até sucumbido esse lance que os caras deixavam ela lá e jogavam videogame foi comentado isso da Junko também, eu lembro. entre o dia 14 e o dia 15, então basicamente um mês depois dela ter sido levada. Depois que ela foi encontrada morta, os homens começaram a discutir o que eles fariam fazer, né, com a o partir corpo. daquele momento, e aí eles não Chegaram até aqui, gente, por favor, deixa um like, se inscreva no canal. Não tô comentando muito esse caso, cara, porque sendo sincero, não tem muito o que comentar, né? É um caso bastante parecido até com o da Junko e é só sentir tristeza e depressão, né, cara? Enfim, deixa o like, se inscreva no canal, não custa nada, tá bom? E vai estar me ajudando demais, meus amigos. sabiam direito o que eles queriam fazer, então eles simplesmente deixaram o corpo dela dentro de um banheiro por uns dias. A Fong, né, essa garota que estava envolvida nisso tudo, disse que os homens conversavam na frente dela sobre o que eles deveriam fazer com o corpo e novamente eles não chegaram num consenso. Ela disse que como Essa Fong aí, só pelo jeito, eu já tô vendo que ela vai querer se fazer de boba depois lá pra polícia, né? Eles ficavam lá conversando, fingindo que ela não entendia nada, né? eles não chegaram em nenhuma conclusão, eles Como se fosse uma decidiram ir num criancinha, né? fliperama próximo. E aí depois eles voltaram para o apartamento e adormeceram. No dia seguinte, o Manlock estava sob efeito de metanfetamina e aí, conversando com seus comparsas, ele decidiu que a Fan deveria ser destruída. Durante as próximas horas, o corpo dela foi colocado dentro de uma banheira e foi desmembrado usando uma serra elétrica. Ela foi decapitada por Manlock e a cabeça dela foi mantida dentro da geladeira. A Fong relatou como foram essas horas em que eles Ainda falei, cara, são caras da máfia e certeza que eles já tinham feito esse tipo de coisa aí com outras pessoas de máfias rivais e coisas assim, né? Que terrível, né? estavam tentando se livrar do corpo, que foram ao todo 10 horas. Ela disse que eles ferveram a cabeça
por muito tempo até que sobrasse só o crânio. Que nesse meio tempo eles ficaram com fome, então no mesmo fogão eles cozinharam macarrão. E aí depois eles decidiram o que eles iriam fazer com o crânio. E aí, Tá, mas eu achei por um segundo que ela ia falar que eles tinham... posso falar, não vou mentir, eles tinham canibalizado ela, né? Eu falei pra vocês, tinham muitas coisas da Hello Kitty naquele apartamento, muitas pelúcias também. Então eles decidiram que eles iriam esconder dentro de uma dessas pelúcias. E a escolhida foi uma Hello Kitty que era em formato de sereia. Eles descartaram várias partes do corpo da fã no lixo doméstico. Ai, que coisa horrível, outras partes eles colocaram na geladeira. E foi o cheiro podre, cara. Que horror, cara. Da forma que eles se livraram do corpo. E aí, alguns dias começam a passar e a Fong começa a ter pesadelos com a fã. Ela começa... O espírito veio puxar o pé, né, cara? Quem acredita aí é uma possibilidade grande isso daí, cara. A ser assombrada pela fã, né, cara? segundo ela. Né? E isso acontece o tempo todo, de uma forma tão grande, tão presente o tempo todo, que ela não consegue... Mas também imagine o trauma, né, cara? Tipo assim, querendo ou não, eu tô falando aqui que ela tá se fazendo de boa, mas é uma menina de 14 anos, né, no final, né, cara? Ainda é uma adolescente já, né, mas tipo assim, imagine o trauma de você ver uma pessoa ser feito tudo isso e colocar dentro de um boneco da Hello Kitty, né, cara? É um bagulho absurdo demais, né? Não fazer nada sobre isso. Já fazia mais ou menos um mês que a fã tinha morrido e a Fong tava tendo, né, essa perseguição, digamos assim. Ela estava sendo assombrada pelo espírito da fã, segundo ela, e ela achava que a única forma de parar com tudo isso seria indo até a delegacia. Entregando os caras. Então ela vai até a delegacia um dia à noite, em maio, e conta pros policiais que ela estava sendo assombrada pelo espírito de uma mulher que tinha sido amarrada. Contou tudo, menos contou que ela participou do bagulho, né? Contou um espírito de uma mulher, mas que mulher? Não, é um espírito de uma mulher, cara. Por um fio elétrico e torturada até a morte. Tá, não, então ela conta essa história pros policiais que não entendem nada, né? Lembrando que a Fong tinha 14 anos, é verdade. 14 anos. Então ela começa a fazer esses relatos pros policiais e ela tava muito assustada. Então eles meio que levam a sério o que ela tá falando, mas ao mesmo tempo eles não sabem muito bem o que fazer, já que ela tá dizendo que é um fantasma, que é uma assombração e que ela tá sendo... Devia estar traumatizadaça, né, cara? Devia estar malucona já. Assombrada por isso já tem um mês. Isso, né? Então eles não sabem muito bem o que fazer ou o que falar pra ela, até o momento em que ela fala pros policiais que esse fantasma que tá atormentando ela era o fantasma de uma mulher que ela ajudou a matar. Depois disso, os policiais começam a dar... Eles vão levar a sério, né? Falar, uou, se ela tivesse só falando, sabe, querendo passar um trote, ou é só uma menina assustada com algum filme, sei lá, que assistiu, ela não ia falar que ela participou, né? Ouvidos a garota, e aí... Provavelmente ela falou porque ela tentou chegar lá e esconder a parte que ela tinha participado, né? E como ela viu que os policiais não estavam acreditando na história dela, ela falou logo isso, né? Para os policiais acreditarem, né? Se entregou. E ela leva eles até o apartamento. Você vê, né, cara? Que ela tava sendo assombrada mesmo, né, cara? Eu não vou duvidar do relato da menina, não. Onde tudo aconteceu. Então, nesse ponto, a gangue já tinha isso. desocupado o apartamento. E quando os policiais chegam lá, eles encontram muitas coisas da Hello Kitty, incluindo a Hello Kitty sereia. Então, ela contou que eles tinham escondido o crânio da fã dentro da Hello Kitty. Quando eles abrem, realmente o crânio estava lá. Além disso, eles encontraram outras evidências pela parte... Tá, mas é só o crânio. Eu achei que tava o corpo inteiro. Eu tinha esquecido dessa parte, né? É o crânio, tá? Continua sendo bizarro, mas é menos pior do que se tivesse o corpo inteiro, né, cara? Não sei. Menos pior é forte, né, cara? É pior de toda forma, vocês entenderam, né? Sei lá, cara. Eu me sinto... Não sei, é realmente o crânio estava lá. Além disso, eles encontraram outras evidências pelo apartamento, né, que realmente indicava cara, que... Essa Hello Kitty tá amaldiçoada, tem que ir lá pro museu lá dos Warren, lá, né, cara? Tá louco. Aquele crime tinha acontecido ali. Rapidamente o caso foi parar nas notícias, né, de que um crânio foi encontrado dentro de uma pelúcia da Hello Kitty, trazendo o nome, né, Hello Kitty Murders, que é como o caso ficou conhecido e é conhecido até hoje. Então, depois que a polícia revistou a parte... a se lembrar que não foi a Hello Kitty que cometeu o crime, né? Se lembrar. E depois da Fong ter fornecido os nomes dos homens com os quais ela estava naquele apartamento, né? Os 3 homens foram presos pelo assassinato da fã.
Eles negaram que a tivessem matado e disseram que ela provavelmente teria morrido por uma overdose de drogas. Então era basicamente o depoimento deles Morreu de overdose de drogas e o crânio apareceu dentro de uma Hello Kitty, né? Como isso aconteceu, né, cara? contra o depoimento da Fong, que teria Meu descrito Deus. todas as torturas que presenciou e participou. Os homens também alegaram que tudo o que aconteceu era consensual e que eles administraram claro, um bordel com a fã, e para justificar terem escondido o corpo dela, eles disseram que sabiam que estariam em apuros se descobrissem que uma das prostitutas havia morrido. Em troca de proteção e imunidade judicial, a Fong testemunhou contra os 3 homens, como seu objetivo era se livrar da assombração do fantasma da fã. Ela descreveu tudo bebê, de maneira né? muito detalhada. Ela admitiu que ocasionalmente ela participava das agressões e torturas. Ocasionalmente, né? Ocasionalmente, né? Pra ela ter entregado os caras, certamente a pena dela vai ser diminuída, né? Mas participou, né, cara? Não ficou Tem 14 anos, não sei como a lei funciona na China. claro né? o real motivo pelo qual eles quiseram manter o crânio da fã dentro de uma pelúcia da Hello Kitty. A história... Eu acho que eles estavam doidão, cara. Nem se ligaram. Parecia bizarra. Nem se ligaram. Talvez eles colocaram lá o crânio e só a menina que, tipo assim, a menina como tava sóbria, ela percebeu e viu eles colocando o crânio. Mas eles estavam chapadão, nem viram que tinha colocado. Depois que eles ficaram sóbrios, eles nem lembravam que tinha colocado o crânio dentro da Hello Kitty, tá ligado? Demais e até mesmo inacreditável, mas evidências encontradas dentro do apartamento corroboravam com muitas coisas que a Fong estava descrevendo, como por exemplo os itens temáticos da Hello Kitty e as partes do corpo da fã que foram mantidas dentro do apartamento, como troféus também ainda estavam lá quando a polícia foi ao local. Nessas evidências, a polícia conseguiu comprovar que os 3 acusados realmente estavam envolvidos, porque o DNA deles foi encontrado em diversos locais do apartamento. Como os médicos legistas não tinham uma quantidade de restos mortais suficiente e o estado desses restos mortais não eram o ideal para um exame, eles não conseguiram determinar precisamente qual teria sido a causa da morte. Mesmo que os criminosos... E precisa saber, né, cara? E isso é relevante pra quê, né, cara? digam que ela morreu de overdose, a possibilidade mais aceita e discutida seria de que ela morreu devido aos ferimentos que ela tinha, as torturas que ela era submetida. Uma soma de tudo, né, no final, eu acho. Em algum momento, seu corpo simplesmente parou de funcionar e sucumbiu. Não haviam dúvidas de que ela teria sido submetida a torturas indescritíveis, mas realmente não foi possível determinar qual foi a exata causa da morte dela. A promotoria não conseguiu provar que os homens assassinaram a vítima ou sequer que a intenção deles era realmente matá-la, mesmo que ela possivelmente tenha morrido por consequência de todas as violências que sofreu. O julgamento dos assassinos da fã aconteceu em 2000 e os homens negaram ter matado a vítima, admitindo o crime de impedir que ela tivesse um enterro legal, que é uma acusação legal em Hong Kong. Além disso, o Chan Mon-lok e o Leng Wenlu que se declararam culpados de cárcere privado, mas o Long Shan-lu se declarou inocente nessa acusação. Durante as 6 semanas de julgamento, os homens simplesmente culpavam um ao outro pela morte da vítima. Avaliações psiquiátricas feitas nos 3 acusados demonstraram que eles não apresentavam qualquer tipo de remorso por que tinha acontecido com a fã. O juiz responsável pelo julgamento alegou que nunca tinha visto um crime tão cruel em sua carreira. Ele disse, entre aspas, nunca ao longo dos anos em Hong Kong um tribunal ouviu tamanha crueldade de... Em Hong Kong eu não sei como é... Em que ano foi isso, mas Hong Kong recentemente, eu acho que nem sei se é ainda parte totalmente da China, né, e tudo mais. Então eu não sei como é a lei, né? Certamente era diferente nessa época do que era a lei da China continental, né? Gravação, insensibilidade, brutalidade, violência e perversidade perpetradas mais parecido com a do Reino Unido, por um ser humano ou seres humanos contra outro ser humano. Ele ainda disse que nem mesmo um animal teria sido tão maltratado da mesma maneira que a fã foi. Como não foi possível determinar como exatamente a fã morreu, não foi possível condenar os 3 participantes no crime por assassinato. Ao invés disso, eles foram condenados por homicídio culposo no dia 6 de dezembro de 2000 e os 3 foram condenados à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Uou, como assim, cara? Após cumprirem 20 anos de suas penas. Na época, é brincadeira, né, cara? Devido à popularidade da Hello Kitty. Os caras metem o crânio da mina dentro de uma Hello Kitty e tem direito a ficar em liberdade depois de 20 anos, né? Justiça. E da baixa taxa de homicídios em Hong Kong, que era de 1,23. Hong Kong, para vocês terem ideia, estava entre as taxas mais baixas das maiores cidades do mundo. Isso fez com que a população acompanhasse de perto o caso desde o começo, quando tudo foi descoberto. Depois que o caso ficou extremamente conhecido, ninguém quis alugar ou comprar o apartamento onde tudo aconteceu, então ele ficou vazio por anos. O prédio também, onde ficava o apartamento, aos poucos as pessoas foram saindo do prédio, ninguém mais queria... Mas isso foi quantos anos atrás, né, cara? Não duvido que os caras já tenham quase chegado nesses 20 anos. Lá.
E as pessoas diziam até que o prédio era assombrado pelo fantasma da fã. Então, Eu não duvido de nada, né? Eu acho que é, cara. aos poucos ele foi ficando vazio. Sendo Como sincero, eu ninguém acho que queria é, morar cara. lá, o investidor comprou o prédio em Demolir 2012, fazer decidiu estacionamento. demolir o local e construiu um hotel em 2016. Hotel, pior ainda. Deus me livre, quem que vai se hospedar nisso? Um dos culpados, o Leon Shin-cho, ele se declarou inocente da acusação de cárcere Eu privado. não me hospedava mesmo assim, o espírito tá lá ainda, né, cara? E ele apelou da sua condenação, então a pena dele diminuiu 2 anos, ele tinha que ficar no mínimo 18 anos preso, mas ele acabou ficando só 12 anos preso. Então ele foi solto em 2011 e aí em 2022 o nome dele volta para os jornais porque ele foi preso mais uma vez após abusar de uma garota de 10 anos. Cara, isso que é bizarro demais essa lei. Eu tenho. E eu vou falar novamente, que eu tenho certeza que se fosse na China continental a coisa seria bem diferente, né, cara? Na China verdadeira, né? China, né, cara? Não em Hong Kong, né? Mas. Cara, nem no Brasil, né, cara? Se o cara fosse preso no Brasil, ele ia ficar pelo menos 40 anos, ele ia ficar, cara, com esse crime tão pesado aí, né, cara? Que era filha de um amigo dele, então ele foi preso e a sentença saiu 1 ano depois, ele pegou 1 ano de prisão. Nossa, Enquanto meu Deus, isso, cara, os que é outros dois isso, gente? continuam Meu presos, Jesus, eles cara. já cumpriram o tempo mínimo de Como é sentença, que mas pode, eles né? continuam na cadeia, então eles estão presos há 24 anos e Fora que se um cara desse aí é preso por uma coisa dessa e sai, a galera ainda faz justiça com as próprias mãos depois que o cara sai, muito né, velho? provavelmente vão continuar. Quanto a Fong, como eu falei pra vocês, ela tinha 14 anos, então ela Se os caras foram presos 20, 18, a Fong vai passar nem 3 meses na acabou, cadeia. né, 1 mês depois decidindo contar tudo pra polícia e quando ela fez isso, ela recebeu imunidade Olha lá, tá vendo? pra poder relatar tudo o que tinha acontecido e provavelmente pela idade dela também, então ela nunca foi presa. Ou seja, se você pode fazer o crime que foi, se você for o cara lá que entregou os outros que estavam junto com você, você não tem que cumprir a pena, basicamente, né? Claro, eu sei que muito mais é por causa da idade, né? Tô se brincando. Pela sua participação nos Bizarro, crimes, né? então ela testemunhou contra os 3 e depois disso ela mudou de nome e seguiu sua Tá vida, aí não se até sabe hoje, o que né? Que aconteceu bizarro, depois né, cara? disso, mas ela não foi presa. E a vida da que morreu, né? Co- Como foi, né, cara? Ela não teve direito à vida, né? Agora essa daí tem direito até uma nova identidade, né? Vai entender a justiça, E né? Que aí tem justiça o é essa? filho da fã que eu falei pra E a filha? vocês, né? Ele era um bebê na época em que o caso aconteceu e que a mãe dele foi sequestrada e tudo mais. Ele passou pouquíssimo tempo com a mãe dele e até hoje esse é um dos casos mais pesados e Tá, mais não conhecidos. citemos o que aconteceu com o filho, e é bizarro, porque se ele foi pra uma adoção e não foi adotado, talvez ele siga o mesmo ciclo da mãe, né? Isso que é bizarro, porque talvez ele tenha que sair, ir pras ruas, ter que viver de roubos, de vender o corpo. Bizarro, né? Em todo mundo, tanto que eu lembro que lá atrás, quando eu comecei a contar casos aqui no canal, esse já era um caso muito famoso, então é isso, quero muito saber a opinião de vocês, depois de tantos anos, finalmente eu trouxe aqui pra vocês. Além de ser um caso muito difícil de relatar, porque é muito pesado, ainda tem toda essa questão de Hello Kitty, que vocês sabem que eu amo Hello Kitty, então eu quero saber a opinião de vocês. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Estamos em Semana Misteriosa, então começando hoje, dia 31 de outubro, dia Ok. perfeito para começar Semana Misteriosa, Halloween. 7 dias de vídeo, todos os dias aqui no canal. Espero vocês aqui assistindo, comentando, engajando muito e mandando para todo mundo para assistirem também. Nice. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na Fantástico, gente. Muito bom vídeo, incrível. Foi realmente muito bem feito, como sempre são os vídeos da Jaqueline, mas um caso muito pesado, né, cara? Um caso aí que é. E sem punição, né, cara? Impunidade novamente aí, né? É assustador como tem casos que o bagulho é. Dá mais tristeza no final ainda, você vê que os caras nem pagou direito por aquilo, né? Tem uns que estão presos ainda, né? Esperamos que fiquem lá, mas do jeito que é, logo estão soltos aí também, né? E quando forem soltos, vão cometer outros crimes, porque esses caras não adianta, o tempo que eles passaram na cadeia, não adianta, eles vão voltar ainda pior. Enfim, né? Triste pra caramba. Espero deixar um like, se inscreva no canal, vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.